Muito boa tarde, oração ação, aqui se reunindo novamente, uma comunidade, uma família, uma fraternidade. Essa palavra fraternidade é muito interessante porque ela designa um sentimento muito próximo do amor, mas também uma forma de organização das pessoas. Se puder designar as duas coisas, ou seja, uma forma de organização das pessoas voltadas ao amor, é exatamente isso que a gente se propõe aqui no Oração Ação. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. É um prazer estarmos aqui. É fundamental que a gente se reúna para as coisas importantes da vida, e não há nada mais importante da vida do que essa compreensão da perspectiva espiritual. Nesse sentido, da compreensão da perspectiva espiritual, a humanidade tem encontrado muitas dificuldades. Algumas delas, grande parte delas, são referentes ao poder. Afinal de contas, as criaturas se organizam muitas vezes voltadas ao poder, inclusive dentro da espiritualidade, dentro do espiritualismo, dentro das religiões. Estabelecem os homens, dentro de suas religiões, dogmas, trincheiras, armas, passando a guerrear entre si em razão das questões de homens, das questões dos seres, das designações, dos dogmas, dos hábitos. É fundamental que tenhamos esse discernimento, tenhamos esse entendimento e esse discernimento para não entrarmos nesse atoleiro das disputas entre os homens. Senão o que era para religar, o que era para reunir, a religião, a reunião, acaba sendo uma arma de destruição, uma arma de separação das velhas guerras do ego. Surge luminosa a orientação de Jesus, dizendo que precisamos distinguir o que é de Deus, o que é dos homens, dando a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Hoje estamos, como sempre, aqui em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, e vemos uma série de perguntas sobre a alma, o que vem a ser a alma, porque alma é uma palavra, como a observação do próprio Kardec, empregada para exprimir coisas muito diferentes. E essa confusão, consciência também é uma palavra usada para exprimir coisas muito diferentes. Essa confusão, em parte, é inerente ao estudo, à ciência, à reflexão, porque em torno de uma mesma palavra pessoas dão conceitos, estabelecem conceitos diferentes, mas em parte é apenas a velha briga do ego. Vejamos nós, como exemplo, algumas dessas questões. Na 137, Kardec pergunta se um mesmo espírito pode encarnar em dois corpos físicos diferentes ao mesmo tempo. A resposta é não, o espírito é indivisível e não pode animar ao mesmo tempo dois corpos físicos diferentes. E aqui remete-se a essa questão ao Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, que fala sobre bicorporeidade ou transfiguração.
porque há outras partes da revelação espírita que dão conta da possibilidade de um espírito materializar corpos espirituais de forma a estar, por exemplo, com o seu corpo mental materializado num lugar e o seu corpo físico no outro, mas isso, em primeiro lugar, é um fenômeno muito raro, e em segundo lugar, não deve ser pensado como uma divisão do espírito. O espírito é único e indivisível, como revelam os espíritos aqui. Quem quiser estudar sobre bicorporeidade, vá ao Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 7, que ali vai ser melhor colocada essa questão. Questão 138. O que pensar da opinião dos que consideram a alma como o princípio da vida material? A resposta vem: é uma simples questão de palavras que não nos diz respeito. Seria melhor que os homens se entendessem entre eles. Depois, a 139, Kardec volta à pergunta dizendo: alguns filósofos e posteriormente alguns espíritos definiram a alma como sendo uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? A resposta vem: não há contradição. Tudo depende do significado das palavras. Por que os homens não têm uma palavra para cada coisa? Perguntam os espíritos. E na 140, Kardec pergunta: o que pensar da teoria segundo a qual a alma se subdivide em tantas partes quantos são os músculos, responsabilizando-se assim por cada uma das funções do corpo? Isso ainda depende do sentido que se dá à palavra alma, respondem os espíritos. Se a alma for entendida como fluido vital, essa teoria está correta. Se ela for entendida como espírito encarnado, a teoria está errada. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário ou perispírito, sem que para isso precise se dividir. E na 140A, mesmo assim, alguns espíritos deram essa definição de que a alma se subdivide em tantas partes quantas são os músculos. E a resposta: os espíritos ignorantes colocam a consequência antes da causa. Como dissemos, de tudo fazemos questões de poder, questões de divergência. E essas questões dão margem a dogmas, a guerras, a disputas entre as religiões, entre as organizações, entre as pessoas. O ego é o divisionismo que tantas querelas, tantas disputas geram na humanidade. Na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec nos dá um exemplo, uma diretriz muito clara de como conviver com as divisões humanas.
Diz ele que o Evangelho de Jesus Cristo é usado como fonte de muitas disputas e de muitos pontos de vista diferentes. Por exemplo, alguns estudam o Evangelho em busca do Jesus histórico, como um personagem da história que deve ser pesquisado. Nada há que se opor a essa linha de conduta, a essa linha de estudos e de pesquisa. A arqueologia busca sinais, textos, marcas de todo tipo a respeito de inúmeros personagens e pode-se, sem dúvida, fazer isso com Jesus Cristo, afinal, é um dos personagens mais importantes de toda a história, especialmente do mundo ocidental. Mas algumas pessoas, algumas passagens do Evangelho focam suas pesquisas exatamente sobre o divisionismo, sobre os dogmas, fazendo com que seus estudos sirvam de armas para as guerras interreligiosas. Alguns focam nos milagres, nas profecias, e ali, no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos dá uma receita fantástica. Ele foca o seu estudo em o Evangelho segundo o Espiritismo, na moral do Cristo, e justifica por que fazer isso de uma forma que surge como uma luz para todos nós na nossa convivência com os Evangelhos, na nossa convivência com Jesus. Diz ele que não se apega nas outras maneiras de pesquisar, seja do Jesus histórico, seja dos dogmas das igrejas, seja dos milagres das profecias, porque todas essas maneiras vêm servindo a disputas ao divisionismo, mas Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, foca o seu interesse, foca o seu estudo na moral cristã. Porque essa, ao contrário dos outros enfoques, dos outros pontos de vista, a moral cristã serve à união dos homens. Porque há um consenso entre todos os segmentos cristãos e mesmo dos segmentos não cristãos, da importância, da profundidade, da contribuição moral da revelação cristã. Em torno desse tema dos valores da moral cristã, a humanidade se une e deveria se unir cada vez mais. O próprio Mestre disse: haverá um só rebanho e um só pastor. E esse um só rebanho, um só pastor, nunca podemos imaginar Jesus impondo uma vitória, uma supremacia de uma doutrina sobre a outra. Quando ele fala de um só rebanho, um só pastor, quando ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, nunca nada disso serve ao ego. Não é o Jesus indivíduo, o Jesus personagem, o Jesus pessoa, muitíssimo menos o Jesus projeto de poder. Trata-se do Jesus simbólico. Assim como Jesus mesmo disse que Deus é amor, Jesus, emissário de Deus, emissário do amor, também é amor.
quando ele fala que é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão através dele, devemos pensar que não é o personagem, muito menos as instituições, muito menos os líderes humanos das religiões, mas o amor. O amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai ao amor, Deus, senão através do amor. Essa é uma visão que contempla muito mais o entendimento da gente, que deixa de lado o que nos divide para focar no que nos une, até porque a moral cristã, isso que é um ponto de convergência para toda a humanidade, ela serve fantasticamente à urgente transformação das criaturas humanas. Assim também há inúmeros budismos, mas o estudioso que se focar na transformação interior trazida pelo budismo vai conseguir evitar as guerras humanas que só nos dividem, só nos vitimizam, e avançar a um ponto de convergência, a um ponto de reprogramação extremamente necessário para todos nós. Os lúcidos entre nós farão um momento sagrado dentro de casa. Se em sua casa tiver pessoas ligadas ao evangelismo e quiserem chamar isso de círculo bíblico, não há problema algum. Se pessoas houverem em sua casa ligadas ao catolicismo e quiserem chamar isso de terço, de catequese, de formação, não há problema algum. Debrucemo-nos sobre o Evangelho, elevando o padrão vibracional da nossa casa, não para fazer do Evangelho um cenário de disputas. Faça em sua casa o Evangelho no lar. É extremamente importante. É uma espécie de higiene, é uma faxina espiritual da sua casa. Desde que se tenha a lucidez de estudá-lo, o Evangelho, sem fazer desse estudo uma trincheira dos dogmas. Será que Maria era virgem? Será que Jesus teve uma namorada na figura de Maria Madalena? É certo ou não é certo ter imagens? O Papa será infalível? Essas doutrinas são claramente humanas, mas são ainda mais claramente desimportantes frente à questão central. A finalidade da vida é o amor. Temos um caminho para trilharmos, somos convidados por Deus a trilhar esse caminho rumo ao amor. E amar se aprende amando, como disse num verso inspirado Carlos Drummond de Andrade. Todos chegaremos ao amor maior, simbolizado por Deus, através do amor menor, relativamente menor, de Jesus, e através do amor ainda mais incipiente, ainda mais primitivo, que é esse que nós praticamos
no dia a dia. Entendamos nas nossas relações com plantas, minerais, vegetais, animais, seres humanos, essas relações que ocorrem todos os dias, a todo momento, como chamamentos, convites ao amor. A religião do cotidiano, a religião do amor no cotidiano, certamente é superior às outras religiões, porque toda religião praticada no cotidiano, no sentido do amor, será verdadeira, será autêntica, será profunda, não correrá riscos de dogmatismos, de projetos de poder, de trincheiras e guerras. Se você se dedicar a buscar no cotidiano, a enxergar no cotidiano os convites de Deus para amar, se entregar a esses convites com o máximo desprendimento, com o máximo desinteresse, você certamente estará à frente da maioria dos religiosos de todas as instituições. Que essa certeza da religião vivida, praticada no cotidiano, no agora, para o amor, nos preencha e banhe a terra inteira, deixando os divisionismos, as violências, as perseguições geradas no campo do sagrado, no campo do espiritualismo, no campo das religiões, para promover um retorno ao essencial, trazido pelos grandes profetas, trazido pelos luminares, para que nós saiamos das guerras fraticidas, das guerras entre irmãos, para vivermos a unidade de Deus. Meu Pai e eu somos um, disse Jesus. Sejamos nós também, trabalhemos nós também, estudemos nós também, pratiquemos o amor mais puro que estiver ao nosso alcance, sem as fragmentações do ego, das instituições, dos projetos de poder que tanto têm amesquinhado não apenas as religiões, não apenas a mensagem dos profetas, mas a própria humanidade. Um prazer aprender isso com vocês. Localizemos por toda parte o que vem dos homens, o que vem de Deus, o que nos separa, o que nos une, o que é ego do que é essência. E vivamos, deixando de lado o que vem do ego, do interesse, vivamos para a nossa essência, para viver o que realmente é fundamental nas nossas vidas. Muito boa noite, Hugo Souza, Nazaré Pereira, Maria José Sobral, Eliane Serrão, Marta Arnold, Andréa Santos, Cristiane Silva. É realmente um prazer aprendermos juntos, buscarmos essa essência do pensamento do Cristo, essa essência do ser cristão, nunca tão necessária para todos nós. Que assim seja. Um prazer estar com todos vocês. Ótimo final de dia para todos vocês.
Unamo-nos em torno de Jesus, em torno de Deus. Unamo-nos na religião praticada e diária do amor. Paz e bem para todos vocês. Até a próxima.